Eu começaria relembrando, falando algo sobre experiências cotidianas nossas, como por exemplo, quando a gente se lembra de um prato muito gostoso, um doce muito gostoso, algo assim muito apetitoso para nós, e só de lembrar já enche a boca d'água. Já não ocorreu isso com todos aqui? Todos nós? Tinha um produto japonês que eu comprava no mercado de Londrina, infelizmente não encontro mais, um tempero tão gostoso, né? Tão gostoso, só de lembrar, de pensar, ou quando eu passava em frente ao mercado, mas a minha boca enchia, tá? É impressionante. Então as glândulas salivares entram em ação, por quê? O nosso cérebro, né, que é uma ferramenta do nosso espírito encarnado, já faz uma leitura de que o alimento já está na nossa boca. Então a glândula salivar já entra em ação, produzindo, né, a saliva para favorecer o processo de deglutição do alimento. Agora pensem bem, se isso ocorre, um exemplo desse, num caso tão simples desse, será que não ocorreria também quando passa pela nossa mente outros tipos de pensamentos de uma forma assim muito intensa, emoções fortes, sentimentos fortes? Não ativariam também outras glândulas do nosso sistema endócrino? Sim, nós sabemos que isso ocorre, e ocorre constantemente, e ocorre todos os dias de nossas vidas. Porque estamos vivos, estamos pensando, estamos amando, estamos odiando, estamos com raiva, estamos de repente meio entristecidos, abatidos, animados ou não. E nós sabemos que todas essas emoções, esses estados emocionais, estimulam a produção dos hormônios, das substâncias segregadas no sistema endócrino. Glândulas que estão espalhadas por todo o nosso organismo. De onde advém, rapidamente às vezes, processos de bem-estar, de mal-estar, por essa interação entre a nossa mente, entre o nosso psiquismo e o nosso corpo físico. Daí decorre o estado saudável, equilibrado do nosso organismo, como também decorre o estado de desequilíbrio, o estado de enfermidade, que ninguém gosta, né? Mas esse estado de enfermidade que geralmente nos traz a casa espírita. Eu, quando cheguei à casa espírita pela primeira vez, sempre recordo isso, e me recordo muito bem, em detalhes, como eu estava emocionalmente, como eu estava fisicamente. Me recordo em detalhes da palestra, como foi feito, o tema abordado, embora isso tenha ocorrido lá no final de 1980. E é bom relembrar por que chegamos à casa espírita. Por que motivo? Por qual motivo? Por qual razão? Porque isso também, no meu entender, está vinculado ao nosso compromisso, ao nosso comprometimento pessoal. Se nós vamos observar por que chegamos, nós vamos perceber que é o motivo que nos deve nos conduzir os pensamentos e a organização da nossa vida para também partilharmos o conhecimento espírita com outras pessoas. Então eu cheguei por quê? Tinha um problema numa parte do organismo? Sim, mas isso era apenas uma consequência de algo muito mais delicado, mais profundo, que afetava a minha parte psíquica e emocional. E disso eu me recordo muito bem. E a palestra, o comentário da tarde, que foi uma tarde, ele veio bem de encontro ao que provocava justamente o meu problema orgânico. Mas eu só fui perceber essa vinculação depois de muitos e muitos anos. Até porque não é muito abordado dentro da nossa área espírita essa vinculação entre o psíquico, que podemos chamar do espiritual, porque tudo procede do espírito, e o nosso corpo físico. Então essa é a nossa temática de hoje, neste domingo de manhã. Vamos caminhar por aí, tá? Bom, Jesus quando disse, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, não está ele a dizer que existe uma vinculação direta aí entre o espiritual, entre o comportamental e a saúde? Está bem evidente. Pesquisamos na internet também, e mesmo nas interpretações dos nossos irmãos de outros segmentos cristãos, protestantes, evangélicos, eles percebem e abordam claramente esse aspecto, essa vinculação direta, que para nós não começa e termina com o nascer e morrer do corpo. Vai muito além, já existe, né? Pré-existe, tem causas anteriores já ao nosso nascimento, através do processo de reencarnação. E persiste depois.
Porque sabemos que existe o quê? O espírito. E existe o nosso corpo físico. Mas entre os dois existe um elemento fundamental que é a chave de todo esse processo, que é o nosso corpo espiritual. O corpo astral, segundo uma terminologia mais ligada ao Oriente, o perispírito, o termo utilizado por Allan Kardec. Então, o corpo espiritual existente entre a nossa mente, nosso espírito e o corpo, é a chave que explica todos os fenômenos, inclusive a nível kármico, quando nós trazemos já de encarnações anteriores as predisposições saudáveis ou não, porque elas residem todas no nosso organismo espiritual. Então este é um ponto fundamental e através de alguns espíritos, principalmente Hamed, que nós vamos citar aqui hoje, e também Joana de Ângeles, que tem uma série de livros, uma série chamada Série Psicológica, através do médium Divaldo Pereira Franco. Ela aborda diversos aspectos a respeito desse assunto, de uma forma até bastante profunda, às vezes até difícil de ser compreendida, mas que nos traz muitos elementos esclarecedores a respeito do tema. E aí nós encontramos a médium Joana de Ângeles nos dizendo que o sistema nervoso é a ponte, é a ligação entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Perispírito e corpo físico ligados pelo sistema nervoso. Porque é o sistema nervoso que sensibiliza a carne, não é? Sim, o sistema nervoso é fundamental. É através dele que o espírito opera no corpo, movimenta o corpo, transmite as informações, as ordens, e nós agimos, como eu estou agindo aqui, me mexendo, gesticulando, falando, isso tudo está sendo ordenado por meu espírito, encarnado neste corpo, então o corpo obedece, mas isso passando naturalmente pelo sistema nervoso. Sem o sistema nervoso funcionando adequadamente, o que temos? Temos um corpo comprometido ou simplesmente não temos a vida no corpo. Então esse é outro ponto fundamental também para a compreensão da nossa temática de hoje. Outro aspecto, outro princípio, colocaremos assim, fundamental é o dos nossos comportamentos repetitivos. Nós não repetimos comportamentos? Todos nós, e nós adoramos repetir comportamentos. É muito gostoso repetir comportamentos, porque é fácil, não exige muito esforço. Nós já estamos o quê? Habituados. E o hábito vem justamente da repetição do comportamento. Todas as nossas viciações ou nossas virtudes decorrem de repetições. Não é uma atitude só que vai desenvolver um hábito, mas muitas ações da mesma natureza, idênticas, que vão acabar desenvolvendo o hábito, tornando fácil algo que de repente era muito difícil. Então vejam bem, este é o caminho da nossa transformação real. É o caminho da repetição. Se hoje eu me vejo a braços com um comportamento infeliz, um hábito vicioso, qual o caminho a percorrer? É o caminho inverso. É praticar algo diferente, né, ou inversamente contrário àquele hábito, para poder eliminá-lo do meu comportamento. Não existe mágica, é por aí que as coisas acontecem. E exige muito esforço. Muito esforço mesmo, e às vezes até precisamos de ajuda especializada, ajuda médica, medicação, internamentos em clínicas especializadas para poder alterar hábitos infelizes, né? Aqueles que estão nos prejudicando. Por aí também percebemos que a doutrina espírita é um conjunto de conhecimentos e informações que vem a nos possibilitar a conquista de uma condição nova, o desenvolvimento de hábitos diferentes, hábitos saudáveis, que se alicerçam naturalmente no conhecimento que a doutrina espírita nos traz. E que tem no Evangelho de Jesus a sua base, o seu alicerce no plano moral. Então, o comportamento repetitivo insistente gera o hábito. E o hábito que nós sustentamos, podemos mudar de hábitos ou não. Sustentamos o hábito, então esse hábito acaba desenvolvendo os traços do nosso caráter, a nossa própria personalidade. Aquilo que depois vai adentrar o campo da nossa individualidade espiritual e passa de uma encarnação para a outra. Inclusive através dos genes, da parte genética, porque quando nós reencarnamos, no processo já de reencarnação, desde a primeira célula, nós já começamos a imprimir geneticamente ali naquela célula
as nossas características espirituais. Então aí nós nos fazemos sempre herdeiros do nosso passado, de todo o nosso histórico espiritual. E aí nós vemos um casamento perfeito entre o aspecto material e o espiritual, entre o religioso, o filosófico, o comportamental e o aspecto científico. Casam-se perfeitamente aí. A forma, ou seja, o corpo físico, segundo o Espírito Hamed, é a condensação do nosso corpo espiritual. Recordemos que existe o corpo espiritual ligando o nosso espírito ao nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico, desde a sua formação inicial, desde a primeira célula, a célula ovo, o zigoto, ele estará refletindo a nossa individualidade. Então, ele vai refletir, ele vai condensando ali o que nós já somos espiritualmente. O sistema nervoso, falamos, é a conexão entre o espiritual e a matéria. E a saúde e a enfermidade, diz Hamed, nada mais é, ou nada mais são, do que a consolidação de uma constante atitude mental. Olha só, uma constante atitude mental é que vai determinar a nossa condição de saúde ou de desequilíbrio, seja no plano psíquico, ou seja no plano também celular, no campo do corpo físico. Para já nos deixar meio assustadinhos, preocupados, mas não a ponto de incomodar, porque a nossa palestra de hoje visa provocar algumas reflexões. Eu já me analisei de cima a embaixo, já analisei todos os pontos que doem no meu organismo desde a minha infância, para poder me perceber e me estudar, em relação aos tópicos, aos conhecimentos que nós temos acerca de psicossomática. E mais adiante nós vamos dar aqui alguns exemplos que eu tenho certeza vão mexer com vocês, vocês vão gostar, mas é sempre um convite para reflexões, para a avaliação do nosso comportamento, da nossa postura moral, da nossa maneira de se relacionar, tendo em vista a obtenção da saúde. Atitudes de culpa, diz o Espírito Hamed, e ressentimento podem originar nódulos, cistos ou gânglios do corpo, resultantes de estados crônicos de tristeza e mágoa mal resolvida. Percebem? Começa a se tornar delicada e já começamos a perceber e a ver a questão da saúde por um outro ponto de vista, bem prático, bem objetivo, onde a saúde ou a enfermidade estão relacionados aos nossos comportamentos, emoções, como a de culpa, por exemplo. Alguém já tinha pensado aí que atitudes de culpa e ressentimento, quando são sustentados por largo tempo, originam nódulos, cistos ou gânglios no corpo? Pois origina. Então isso nos conduz a reflexões, a pensar. Eu até antes de tudo já antecipo. A partir dessa nossa exposição de hoje, procurem perceber melhor os corpos, seus corpos, como eu faço comigo. Vejam os pontos onde costuma doer, os pontos sensíveis. Todos nós trazendo já pontos sensíveis no nosso organismo, onde a dor pode aparecer mais facilmente, para analisá-los confrontando com a maneira de pensar, com as emoções, com os sentimentos alimentados. Sempre que doer em algum lugar, pense por que está doendo aqui? Por que estou sentindo esse incômodo? Isso nos conduz ao autoconhecimento, à identificação do que nós somos, de por que agimos de tal ou qual forma, para nos conduzir a mudanças necessárias que nos conduzam verdadeiramente à saúde. Pensamentos negativos ou preconceituosos, pensamentos negativos, nos quais insistimos, ou mesmo de preconceito, agem nas zonas energéticas do perispírito. Olha aí o corpo espiritual aparecendo, inibindo ou desarranjando funções orgânicas, excitando ou retardando os complexos celulares, aqui já temos o corpo, e lesando ossos e músculos. Alguém já tinha pensado que pensamentos negativos ou de preconceito podem lesar ossos e músculos? Joana de Ângeles, o espírito que tem uma série de obras psicológicas, médium, mentora do Divaldo Pereira Franco,
tem uma obra respeitável, que é uma referência, é fonte de pesquisa para psicólogos, terapeutas, médicos, psiquiatras no Brasil todo. Ela define saúde como o equilíbrio orgânico, o equilíbrio psíquico e o ajustamento socioeconômico, ou econômico-social. Então, da interação desses três aspectos, o equilíbrio do organismo, o equilíbrio psíquico, emocional, e o ajustamento econômico-social definem a saúde. Diz ela, e isso é fácil de nós percebermos, se um desses elementos não está bem, os outros dois já começam a refletir também. Não é verdade? Dá para perceber claramente em nossas vidas a interação do orgânico, do mental e também do nosso ajustamento dentro da sociedade. Mas quando falamos em ajustamento socioeconômico, não quer dizer que eu estou com uma fortuna, eu ganho 25 mil reais por mês, tenho estabilidade, ou eu tenho 1000 propriedades, então eu estou bem. Não. Às vezes a pessoa, mesmo tendo tudo isso, ela ainda não se sente bem ajustada socioeconomicamente. De repente ainda ela acha que é pouco. Isso ainda não resolve meus problemas. E claro, não vai resolver todos os problemas mesmo. E também o ajustamento social. Mas a pessoa não consegue se ajustar bem dentro do meio social, a partir da própria família. Quantas crises, quantos problemas, quantas desarmonias nos núcleos familiares por causa dessa dificuldade do ajustamento da criatura com o próprio pai, com a mãe, com os irmãos. Isso é muito comum. E esse desajuste familiar no ambiente de trabalho, dentro da sociedade, acaba se refletindo obrigatoriamente no campo emocional. Não é? E isso vai se refletir depois no corpo físico. Então percebem a interação e a obrigatoriedade de se estar bem ou de se buscar estar bem, tanto no campo do ajustamento econômico, social, mas também da busca dos cuidados com o corpo, né, e dos cuidados com a área emocional, a partir dos relacionamentos que nós temos. Aí já estamos entrando até no campo já da terapêutica, né, da cura. A doença, diz Joana, é um efeito de distúrbios profundos no campo do ser pensante, ou espírito. Então a doença, enfatiza Joana de Ângeles, é a resultante de distúrbios profundos no campo do ser pensante. Aqui entra todo o nosso histórico espiritual. Não é só dessa encarnação, não. É aquilo que nós já trazemos gravadinho, bonitinho no nosso corpo espiritual. E o nosso histórico espiritual, ele não é perdido, né? Não pode se perder. As doenças orgânicas, diz Joana de Ângeles, se instalam em decorrência das necessidades kármicas. Ou seja, em função dos equívocos, dos comprometimentos de outras vidas, as doenças se instalarão, consequentemente, no nosso corpo físico. Mas elas têm um objetivo, convocando a pessoa a reflexões e reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio. Então, o objetivo da doença, no aspecto kármico, ela deve nos conduzir a fazer reflexões acerca dos nossos comportamentos e nos conduzir a reformular nossas condutas. Coisas que nem sempre a gente faz e nem sempre a gente cuida, e a maioria da população ignora e não leva isso a sério, até por desconhecer. Por isso, nossas casas de saúde, nossos hospitais estão abarrotados. É fila aqui, fila ali, fila por todo lado. Um dia eu fui buscar uma medicação, acho que para minha mãe, num posto de saúde, e de repente uma senhora, bem simples, baixinha, magrinha, conversando comigo, mas numa impaciência, irritada, reclamando do posto, do atendimento, e com problemas sérios de articulações, problema de diabetes, foi me descrevendo tudo, e foi embora. Não ficou para esperar o atendimento dela. Eu falei, meu Deus, que dó, né? Ela está complicando ainda mais a condição de saúde dela, que já é muito ruim, e com esse comportamento vai ficando cada vez pior. Cada vez pior. Cornélio Pires, eu peguei 2 trovinhas do Cornélio Pires, que eu gosto muito, então é um terceiro autor que a gente vai incluindo aqui hoje, para pegar um pouco dessa relação da reencarnação e saúde. Faleceu o Nico no prato, comia até a loucura, no outro corpo sofre agora azia que não tem cura.
um aspecto reencarnatório. Um mau hábito alimentar, insistente, uma encarnação toda, acaba depois afetando a área genética e reencarnando com predisposição à azia, que não tem cura. Azia acho que não mata, né? Azia não mata, mas o objetivo dela aqui não é matar, é provocar reformulação na maneira de se alimentar, porque senão ele acaba novamente incidindo no mesmo comportamento exagerado. Júlio, inventando calúnias, deixou muita gente pasma. Mora hoje no outro corpo, sofrendo acessos de asma. Então aqui já é algo mais delicado, a asma, parte respiratória, problema decorrente de uma moral inadequada, comportamento moral inadequado. Acaba também fixando-se na parte genética pela reencarnação e depois vem o problema da asma. Então tem sempre o antecedente espiritual. A psicossomática, como falamos no início, é o estudo da vinculação entre o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de formular ideias, né, de criar e sustentar emoções e a nossa saúde. Eu até encontrei recentemente no livro do Hamed, eu acho que é o Renovando Atitudes, algo que me levou a refletir lá no meu começo, quando eu cheguei ao meio espírita, e que veio a corroborar, né, reforçar e confirmar aquilo que eu já tinha percebido, né, a relação entre a cólera e cólicas intestinais. Mas aqui ele até nos dá um puxão de orelha e dá 2 exemplos. Diz ele aqui no livro Renovando Atitudes: é mais fácil dizer que se tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. Então, a úlcera gástrica ligada aqui a um descontentamento conjugal, aquele comportamento insistente, né? Tá junto, mas está sempre brigando, discutindo, incomodado, e não procurando melhorar o relacionamento e melhorar a sua condição em relação a essa experiência que lhe parece difícil, né? Difícil de ser vivida. E daí surge naturalmente a úlcera gástrica, e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela especificamente. É mais fácil também consentir-se portador de uma frequente cólica intestinal do que aceitar-se como indivíduo colérico e inflexível. Vamos pegar agora, gente, para ficar mais gostoso ainda, alguns exemplos de enfermidades relacionadas a comportamentos. Nós não buscamos aqui autores tanto espíritas, até porque temos pouco material nessa área. Mas pesquisamos aqui um autor francês, um pesquisador muito sério, se baseou principalmente no conhecimento do Oriente, conhecimento milenar, conhecimento intuitivo, conhecimento mediúnico, claro, né, que chegou a ele já ao longo de milhares de anos, e um conhecimento bastante confiável mesmo, e que pode nos conduzir aí a reflexões bem interessantes. O livro principal, que inclusive é um livro utilizado por muitos estudiosos da psicossomática, é o Diga-me onde dói e eu te direi por quê. Michel Oduol é o autor. O francês, foi publicado em 2002. Recentemente eu até estive num site vendo um site francês, um programa de televisão francês, onde ele estava participando de um programa sobre a temática exatamente da psicossomática, junto com outros profissionais de outras áreas. Infelizmente esse programa está bloqueado, já não é possível assisti-lo mais. Interessante a gente observar, antes de tudo, a questão dos diversos sistemas que constituem o nosso organismo. O sistema digestivo. Doenças relacionadas ao sistema digestivo estão associadas a como nós digerimos os acontecimentos em nossas vidas. Os fatos, o que acontece de fato em nossas vidas. Aceitamos bem, não aceitamos, aquilo fica parado, fica entravado na garganta, nos incomoda, não dormimos direito. Então o sistema digestivo está relacionado a como nós digerimos, bem interessante, né, digerimos os acontecimentos. O sistema circulatório tem relação com as ideias, a aceitação ou não de ideias, ideologias, formas de pensar diferente das outras pessoas ou dos grupos. Sistema circulatório relaciona-se ao fluxo do ser de cada um de nós pela nossa vida. Está fluindo bem, deixamos a vida fluir, nos conduzimos bem ou não?
as dificuldades enfrentadas por nós nesse ponto, os obstáculos que nós criamos, acabam redundando em problemas na área circulatória. Sistema urinário, rins incluído, parceria e relacionamento. As problemáticas, principalmente do rim, estão relacionadas sempre e associadas diretamente à questão do relacionamento conjugal, relacionamento familiar. É bem um relacionamento próximo mesmo, bem direto. Sistema reprodutor da mulher é a realização da mulher. E no homem é a capacidade realizadora do homem. Vamos ver alguns exemplos aqui. E esses exemplos nós selecionamos até porque acompanhamos muitos casos que têm a ver com eles. E eu também aqui me incluo. Peguei exemplos também que algumas vezes toca na minha própria experiência pessoal. Sistema digestivo. Aqui temos dezenas e dezenas de exemplos. Quem quiser depois, muitas vezes as pessoas no fim da palestra pedem. Eu deixo um e-mail, eu passo todo esse material, passo o livro completo, digital inclusive, do Michel Duol, e tenho feito isso, já passei para muitos, posso passar para quem quiser depois. Então nem se preocupem em anotar, é só passar um e-mail bonitinho, bem escritinho, com letrinhas maiúsculas, para eu entender depois, porque dá um trabalho, uns batem e voltam, eu vou tentando até conseguir ver qual que fica. Eu passo todo o material. Náusea, vômito, resistência e recusa a situações. Uma vez eu estava conversando, entrevistando na nossa casa uma moça, e ela começou a falar dos vômitos, né? Vômitos que ela tinha de vez em quando, não entendia. Aí conversando, aprofundando, eu adoro fazer isso, né? Eu vou procurando, buscando a causa da causa, e vai retrocedendo até chegar. E aí percebi claramente a dificuldade dela em aceitar algumas mudanças, alguns fatos, alguns acontecimentos envolvendo ela. Então ela se torna tão resistente à mudança, ao acontecimento, que ela acaba vomitando. Tá? Acaba criando o vômito como uma forma de recusa. Né? Então vejam bem, é um fator bem ligado à mente, ao corpo, é psicossomática pura aí. A digestão. Tudo que está ligado à digestão está relacionado à elaboração e aceitação dos acontecimentos, como já falamos. O estômago é o processador das emoções básicas, das emoções primárias da vida. Raiva, medo, ansiedade, inquietação, tudo isso está ligado ao estômago. Recentemente eu senti uma pelota parada aqui no meu estômago, e a minha área digestiva sempre foi o ponto assim, mais delicado. E aquela pelota, e eu já começava a me atrapalhar a dormir, já fiquei preocupado, e passou 1 mês, 2 meses, tento uma coisa, outra, e eu procurando o que causou isso, o que está causando essa coisa, essa pelota. Eu conseguia me alimentar, tudo normalmente, não tinha qualquer problema dessa natureza, mas aquela pelota parada aqui, incomodando, eu já tive esse problema uma época, eu fui no médico, me passou uma medicação, resolveu. Mas eu falei, não, eu quero descobrir. E fui retrocedendo, buscando as causas, e cheguei, percebi que ali havia uma raiva reprimida. Né? Em função de uma experiência familiar, eu fui reprimindo uma raiva, porque não falava, estava sendo contrariado, e a repressão dessa raiva acabou causando essa sensação desagradável. Aí, frequentando o centro e as ajudas que a gente tem, resolveu-se tranquilamente depois, sem precisar de medicação, inclusive, está ótimo. Mas mais uma liçãozinha. Reprimir raiva pode e causa problemas na área digestiva. Gastrite. A gastrite é uma tendência que algumas pessoas têm de uma tendência à atividade mental proporcionalmente maior que os próprios acontecimentos. Então ela valoriza demais o fato, né? Ela sobrevaloriza o fato, é uma coisa pequena, mas ela fica ruminando e valorizando por demasia os acontecimentos, e isso acaba predispondo à gastrite. Sempre recordando que nós já trazemos pontos delicados no organismo, e eles é que vão manifestar primeiro, não é? Você riu aí porque você lida com a gastrite, né? Muitos lidam com a gastrite. E quando a coisa se torna mais grave, pode-se chegar a uma úlcera. O que é a úlcera? Não se permitir falhar e nem compartilhar os problemas. Então fica tudo preso, né? Fica tudo preso. E o organismo tem limites, gente, né? Tem limites. Ele não é feito de ferro, aço, ligas, né? Ele é feito de células, tem as limitações e de repente começa a doer aqui e ali, como um alarme
um alarme. Vamos ver o ponto que dói, a dor, como um alarme, nos chamando a atenção. Cuidado chegou ao limite. Cuidado, analise-se, perceba-se, para poder alterar a maneira de agir, o ponto comportamental ligado àquela questão. Agressividade sufocada. Então, é uma agressividade. Fernando, você acha que você tem agressividade? Você acha que não tem nenhuma agressividade? Eu tenho agressividade. Todos nós temos agressividade. A gente sufoca, às vezes, a agressividade. Quando a pessoa tem muita tendência à agressividade e não trabalha isso e fica sufocando isso porque ela tem dificuldade, às vezes, nas relações interpessoais, ela não é uma pessoa que conversa facilmente, que estabelece amizades facilmente, então ela tem dificuldade também quando precisa falar e deveria falar, não fala. Então, sufocando a agressividade é um impulso natural. A agressividade em si, ela não é um problema. A agressividade, quando ela é bem aproveitada, é aquela forma de nós fazermos o enfrentamento da vida e canalizamos a energia de uma forma para resolver problemas de qualquer natureza. Mas, às vezes, isso se volta contra nós. A pessoa tem um potencial imenso para resolver problemas, mas isso também, quando não é bem trabalhado, acaba se voltando contra ela. Tá? Então, o ponto forte acaba se tornando um ponto negativo. Também. É sempre. Isso é uma lei, gente. Para todos nós. Fígado é o órgão da mudança. Também está ligado às questões de agressividade. O fígado é o órgão da mudança. Ele reflete mudanças ou não mudanças em nossas vidas. Pâncreas está ligado à abertura para a vida e para as pessoas. Aprendendo com as situações, alegria, descontração em viver. Então, os problemas pancreáticos estão ligados também à questão depressiva, por outro lado. Se não há alegria no viver, pode haver a falta de alegria, o desânimo, a apatia, a tristeza, e isto acaba afetando o funcionamento do pâncreas. Pancreatite está ligado à amargura, frustração e raiva. Diabetes, questão do açúcar no sangue, né? Pessimismo e depressão, falta de docilidade da vida, ou docilidade na vida. Então o organismo procura compensar, né? Ele procura compensar isso de alguma maneira. Aí os problemas ligados à diabetes. Hipoglicemia está ligado à ansiedade e resgate do tempo perdido. Intestino preso. Já tive muito isso, então eu coloquei até alguns exemplos que têm a ver comigo. Mas eu não tenho pancreatite nem diabetes, né? Pelo menos por enquanto. E espero não ter nem tendência para elas. Intestino preso. Recusa na exteriorização dos sentimentos. A pessoa se reprime, né? Não manifesta os sentimentos, o que sente, nem as coisas boas ela não consegue manifestar, né? Participar para os outros, guarda tudo. A gente pensa muito, às vezes tem pessoas que têm uma tendência introspectiva exagerada. Eu sempre tive essa tendência, desde criança eu já percebi. Então guarda tudo, pensa muito, a gente acha que os outros estão até ouvindo nossos pensamentos. Mas aí falta o quê? Falta mais relacionamento interpessoal. Que às vezes por dificuldades que temos, muitas encarnações ali estudando demais, muito voltados aos livros, às pesquisas, e não trabalhamos muito o relacionamento interpessoal. E isso acaba depois também se refletindo na questão da nossa saúde. A dificuldade de falar, de estabelecer amizades, de se relacionar. Prisão de ventre. Meticulosidade. Pessoa meticulosa, gosta de cuidar de detalhes e se perde nos detalhes. Ela acaba contendo, né, a sua espontaneidade no viver. Isso acaba se refletindo na área intestinal, né, como prisão de ventre. Sistema respiratório. Rinite. Eu coloquei a rinite, é um problema que afeta muita gente. Conheci casos de pessoas, amigos com rinite, e é impressionante a relação. Impressionante, né? É uma pessoa que não se permite falhar, não se permite errar. Ela se exige demais de si, né? Quer ter uma postura irrepreensível, irretocável. E às vezes acaba exigindo isso dos outros também. Ela acaba, por consequência, sem perceber, querendo também exigir dos outros esse comportamento exemplar que ela procura ter na vida. Engasgo, a pessoa que engasga. Eu coloquei esse exemplo, isso eu já vi casos na minha família, a pessoa engasgar comendo de bobeira e às vezes chegar a ser hospitalizado, correr até risco de vida por causa de um engasgo, gente. Está passando por uma fase da vida onde alguma coisa está atravessada, né?
alguma relação, provavelmente envolve alguma pessoa, algum acontecimento, aquilo está atravessado, ela não está conseguindo engolir aquilo. E isso predispõe o organismo, na sua ligação, mente, perispírito, corpo, a engasgar, eventualmente, no momento que estiver comendo. A pessoa acha, não, mas foi isso, foi aquilo, foi o espinho do peixe, não foi nada disso, né? Está comendo de sempre, mas existe um mecanismo ali que funciona na hora, dificultando e produzindo esse engasgo. Eu coloquei o exemplo do engasgo, né, que parece uma coisa tão boba, tão banal, não quer dizer que todo engasgo vai ser. Alguma coisa, de repente, pode acontecer e resolve-se rapidamente. Mas se é algo que não se resolve rapidamente, pode ter, sim, e com certeza tem uma vinculação aí com algum fato, alguma coisa da vida da pessoa que ela está tendo muita dificuldade em aceitar, em trabalhar, em resolver. Lembrando que o sistema circulatório está ligado... Não é circulatório, não. Eu estava pegando... Deixa eu ver... Depois você edita, aí corta assim meu... Eu me perdi aqui. Espirro. Interessante, eu peguei o exemplo do espirro, porque em uma certa época da minha vida, isso já tem uns 25 anos atrás, eu percebi que de vez em quando eu espirrava sem motivo, não era porque era de sol, mudança de ambiente, temperatura, mas eu percebi que estava relacionado a alguma ideia, algum estado de nervosismo que de repente tomava conta da minha mente. E eu começava a espirrar. Perfeito, a ligação foi perfeita. Eu percebi claramente a vinculação entre aqueles espirros e um pensamento negativo, uma raiva que eu estava sustentando por uma lembrança só. Pensamento, estava só no plano do pensamento, não estava conversando com ninguém. E agora, depois de tantos anos, eu encontro aqui o espirro, gente. O espirro, impulso de defesa contra ideias negativas ou contra energias negativas. Não quer dizer que todo espirro esteja significando, tá? Mas algumas vezes vamos perceber se nós não estávamos alimentando alguma ideia muito forte, negativa, um nervosismo, então é um alarme, é um alerta para que nós rompamos com aquele pensamento, para que não ocorra coisa pior. Ronco. Eu viajei para São Paulo com uns amigos no ano passado e dormimos na casa de umas pessoas muito bacanas lá, do nosso meio espírita, e aí eu fui dormir com um dos nossos colegas. Eu dormi nada, eu peguei o colchão e levei lá para a sala, né? Não tinha jeito, ele não tinha jeito mesmo. Ele ronca mesmo, é uma coisa maluca. Então, ronco, teimosia. Aí eu analisei a personalidade dele, né? Mas ele é a própria teimosia. Não quer dizer que seja uma pessoa que esteja teimando por algo errado, não. Ela é a pessoa correta, né? Mas ela é teimosa mesmo na correção dela. Ela, não, tem que ser assim, é assim, eu falei. Né? Então, a pessoa teimosa, não abre mão dos seus pontos de vista. Não, ela não cede, né? E isso acaba trazendo problemas sérios de relacionamento, né? Seríssimos, principalmente na vida familiar. É uma rigidez, né? Postura de rigidez das ideias e dificuldade também de aceitar mudanças, consequentemente. Sistema circulatório. Varizes. Estagnação numa situação desagradável. Frustração por não realizar ideias e objetivos. Nós podemos estagnar, parar mentalmente numa situação? Podemos sim, permanecer anos e anos e anos numa situação desagradável, não conseguimos romper aquilo lá, não conseguimos utilizar a força da vontade para romper, mudar a situação da vida. Isso aqui, para quem já tem uma predisposição na área circulatória, acaba contribuindo, né, para o aparecimento desse problema desagradável das varizes. Pressão alta. Fuga através da preocupação ou dedicação excessiva aos afazeres. Fuga na psicologia na área do comportamento, é não querer encarar ou pensar em certas coisas. Então a fuga, entendo, a pessoa vive alguma situação da vida, um problema familiar, uma pessoa difícil, alguma coisa que ela não aceita, mas ela também não briga, não bate de frente. E ela procura compensar isso assumindo muitos compromissos, né, para fugir, escapar de ter que conviver com aquilo. Mas isso acaba tendo consequências, porque na verdade ela não está fazendo o enfrentamento como deveria fazer, né, e se harmonizar o máximo possível naquela situação. Porque é possível. Tolerância, compreensão, amor, isso soluciona nossos problemas de relacionamento. Porque geralmente a causa é a falta de humildade. Falta de humildade é geradora de inúmeros problemas no relacionamento e, consequentemente, na área da saúde.
Pressão baixa já é o contrário, é a fuga pelo esquecimento. A pessoa não se sente satisfeita pela vida. Ela tem o desejo, no fundo, inconsciente. A palavrinha inconsciente, que nós não mencionamos aqui hoje ainda, tem um papel muito importante. O inconsciente trabalha. O inconsciente trabalha. Você fala, mas eu não sou assim. Não, é assim. Nós temos, sim, o inconsciente tem um repositório imenso, né, de experiências de múltiplas encarnações no nosso planeta e talvez até em outros planetas. Então ele se manifesta assim, e o inconsciente produz coisas que a gente não imagina, que eu não sou assim. Eu lembro de uma amiga que ela fez um exame de autoconhecimento através do Enneagrama, que muitos gostam bastante, é bastante interessante, eu conheço muito pouco, e ela detectou lá o perfil psicológico dela a partir daquele teste. E aí eu conheço ela muito bem, convivi ela com muito tempo dentro de uma instituição aqui em Londrina, e ela disse que passou uns 3 meses chorando, dizendo, eu não sou assim, eu não sou assim. Depois dos 50 anos de idade, você perceberia isso? Fala, não, eu não. E ela chora mesmo, eu sei que ela chora mesmo, né? Não é força de expressão. Até que com muita análise, muito alta análise, ela foi perceber que de fato aquilo correspondia à verdade. Aí ela disse que passou mais 3 meses chorando, eu sou assim, eu sou assim, admitindo a verdade, né? E é por aí mesmo, quando a gente admite o que é bom, isso é bom, né? Porque ficar vivendo, como dizer, se ignorando, não admitindo, não vai fazer bem nenhum, não vai resolver problema nenhum. Bom, nós estamos aqui já no limite, né? A pressão baixa, já falamos. Deixa eu pegar só mais algum exemplo. O sistema urinário, gostaria de deixar aqui destacado, cálculos renais. Apego às complicações afetivas, problemas de relacionamento conjugal, familiar, cultivar mágoas e criticar excessivamente os entes queridos. Então a pessoa se apega àquele problema e não larga, né, não deixa a coisa resolver, apega-se ao problema e isso acaba criando um campo favorável. E se ela já tiver uma predisposição, e se ela já tem esse apego aos problemas no campo familiar, conjugal, ela já traz de outras encarnações. Então ela já está trazendo junto a predisposição também, e com isso criando um campo energético favorável para os cálculos renais. Cólica renal, apego a quem ama, não admitir nenhum tipo de ruptura no relacionamento. Insônia, eu vou encerrar com insônia. Não dar trégua ao sofrimento. Gosto de encerrar com eles que vejam bem, como nós até gostamos do sofrimento. Nós nos apegamos aos pontos sofridos na nossa vida e não damos trégua a ele. E isso vem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, chega um momento, momentos limites, né? Nosso sistema nervoso acusa, aciona as suas defesas e daí surge de repente o problema da insônia que a gente não consegue resolver facilmente depois. Mas tudo tem causas, tudo tem causas. Por isso, num dói aqui, no outro dói ali. Mas por que dói num certo lugar, no outro não? Claro, aí é o histórico espiritual de cada um. Convidamos a todos, encerrando a nossa exposição, a reflexões sobre a maneira de pensar, de agir, de comportamentos, as ideias e sentimentos e emoções que costumam acalentar, cultivar demoradamente. Perceber onde dói para entender por que talvez esteja doendo exatamente naquele ponto ou naquele outro. O Evangelho de Jesus sempre será para nós um referencial de valores, de humildade, de aceitação e principalmente de amor incondicional, que, ao meu ver, é a solução e a prevenção para todos os problemas humanos, tanto a nível orgânico quanto a nível comportamental, a nível mental e espiritual. Muita paz a todos.